Um estrondo violento rasgou a noite. E Lina saltou da cadeira de balanço, o coração a martelar contra as costelas como um pássaro enjaulado. O som não era de trovão. Trovões eram familiares, o baixo profundo da serra. Aquilo fora diferente. Agudo, metálico, um grito de metal a ser rasgado. E depois, um silêncio pesado, mais assustador que o próprio barulho, apenas preenchido pelo som incessante da chuva a açoitar o telhado de zinco da sua pequena casa. Não. De novo não. O pensamento gelou-lhe o sangue. O problema sempre a encontrava, não importava para quão fundo ela se escondesse no coração de Minas Gerais, na fazenda Val das Flores, o seu refúgio. A paz que ela construíra com tanto esforço nos últimos 2 anos parecia de repente fina como papel, prestes a ser desfeita. Uma parte dela, a parte que aprendera a sobreviver, gritava para que trancasse a porta, apagasse o candeeiro a óleo e fingisse não ter ouvido nada. O mundo lá fora era perigoso. Ela sabia disso melhor que ninguém. Mas outra parte, a mulher que um dia soubera cuidar, não a deixou ficar. Com as mãos a tremer, Lina agarrou uma lanterna velha da prateleira e um casaco de chuva pendurado atrás da porta. O ar frio da noite atingiu-a assim que abriu a porta, trazendo consigo o cheiro a terra molhada e a ozono. A chuva caía em cortinas densas e geladas, transformando o caminho de terra batida que levava à estrada principal num rio de lama escorregadia. Deus, me proteja, murmurou ela, a sua voz pouco mais que um sopro contra o vento. O feixe de luz da lanterna dançava erraticamente, cortando a escuridão. Cada sombra parecia um monstro à espera, cada galho partido soava como um passo. Ela seguiu o caminho, os pés a afundarem na lama, o coração ainda aos pulos. Foi então que o viu. Um carro. Ou o que restava dele. Estava virado de lado, abraçado a um velho jequitibá na berma da estrada, um metal do capô contorcido numa careta de agonia. Fumo branco e fino subia do motor, misturando-se com a chuva. O farol solitário que ainda funcionava piscava debilmente, como um olho a morrer. Lina parou, o medo a lutar com a compaixão. Podia haver alguém lá dentro. Alguém ferido. Alguém a morrer. A imagem de outro acidente, de outra noite chuvosa, de outros olhos sem vida, assaltou-a. Ela engoliu em seco, afastando a memória dolorosa. Esta noite não era essa noite. Aproximou-se devagar. Olá? Tem alguém aí? Gritou, mas o vento levou-lhe as palavras. Apontou a luz para o para-brisas estilhaçado. E então viu. Uma silhueta esguia, caída sobre o volante. Um homem. O seu cabelo escuro estava colado à testa e havia um corte feio na sua têmpora, de onde escorria um fio de sangue que se misturava com a água da chuva no seu rosto. A porta do condutor estava amolgada, presa. Com um esforço desesperado, Lina puxou a porta do passageiro. Rangeu, mas abriu. O cheiro a gasolina e a algo queimado invadiu-lhe as narinas. Ela enfiou-se no espaço apertado. Senhor? Consegue ouvir-me? Não houve resposta. Ela tocou-lhe no ombro. A sua roupa, um casaco caro que parecia deslocado naquela estrada rural, estava encharcada. Ela colocou 2 dedos no seu pescoço. O pulso era fraco, irregular, mas estava lá. Ele estava vivo. Com uma força que não sabia que tinha, Lina passou os braços por baixo dos dele e puxou. Ele era pesado, um peso morto, e por um momento ela pensou que não ia conseguir. Mas a imagem do fumo a sair do motor deu-lhe o empurrão final. Ela puxou com toda a sua alma, arrastando para fora do carro, para a lama fria. Afastou alguns metros do veículo, o seu corpo a protestar com um esforço. De joelhos na lama, ofegante, ela olhou para o rosto dele. Mesmo coberto de sujidade e sangue, era um rosto marcante. Linhas fortes, uma boca bem desenhada, sobrancelhas escuras. Um rosto de cidade, de alguém que não pertencia àquele lugar. Levá-lo para a casa principal da fazenda era impossível. Era longe demais, e Dona Elvira, a sua patroa, tinha o sono leve e um medo terrível de estranhos. Só restava a sua pequena casa, o seu santuário.
O caminho de volta foi um pesadelo. Ela meio que o arrastava, meio que o carregava, o corpo dele a ser um peso quase insuportável. Quando finalmente chegaram à sua porta, ela estava exausta, ensopada e coberta de lama. Com um último esforço, conseguiu deitá-lo no seu pequeno sofá, que rangeu sob o peso inesperado. Fechou a porta, isolando o caos da tempestade lá fora. O silêncio da pequena sala era agora preenchido pela respiração fraca e ofegante do estranho. Lina acendeu outro candeeiro. Pegou na sua caixa de primeiros socorros, uma caixa de biscoitos antiga onde guardava desinfetante, gaze e ligaduras. Com uma bacia de água morna e um pano limpo, ela começou a limpar o rosto dele com uma delicadeza que há muito não usava. À medida que a sujidade e o sangue saíam, mais do seu rosto era revelado. Parecia ter uns 30 e poucos anos. Havia rugas de cansaço à volta dos seus olhos fechados. As suas mãos, que ela limpou a seguir, eram de unhas bem cuidadas, mãos de quem não trabalhava a terra. Mãos de um médico, talvez. Ou de um advogado. Ela limpou o corte na sua testa e fez um curativo improvisado. Tirou-lhe o casaco e os sapatos molhados, cobrindo-o com a única manta que tinha. Sentou-se na sua cadeira de balanço, a observá-lo à luz trêmula do candeeiro. Quem era ele? De onde vinha? E de que estaria ele a fugir para conduzir tão depressa numa estrada como aquela, numa noite de tempestade? Um sentimento estranho começou a tomar conta dela. Não era só compaixão. Era uma faísca de algo mais, algo que ela pensava ter morrido dentro de si há muito tempo. O ato de cuidar, de ser necessária, de ter outra vida a depender dela. Era perigoso. Era viciante. As horas passaram. A tempestade lá fora amainou, dando lugar a uma chuva mais calma. Lina deve ter adormecido por um momento, a cabeça encostada na parte de trás da cadeira, porque acordou com um som. Ele estava a mexer-se, a murmurar algo no seu sono febril. Ela aproximou-se, inclinando-se para o ouvir melhor. Os seus lábios moveram-se, a voz rouca e fraca. De repente, a mão dele disparou e agarrou-lhe o pulso. O seu toque era surpreendentemente forte, desesperado. Os olhos dele continuavam fechados, o rosto contorcido numa expressão de dor que não parecia ser apenas física. E então, ele sussurrou as palavras que quebraram o silêncio e o coração de Lina em 1000 pedaços. Isabela, me perdoa. A primeira coisa de que Miguel se deu conta foi a dor. Uma dor surda e latejante na cabeça, que pulsava ao ritmo do seu coração. A segunda foi a luz. Não a luz fria e artificial de um quarto de hospital, que ele conhecia tão bem, mas uma luz suave, dourada, que se filtrava por uma janela e pintava riscas quentes num chão de madeira rústico. E a terceira, o cheiro. Café acabado de fazer e algo doce, como bolo a assar. Ele abriu os olhos devagar, piscando contra a claridade. O teto era baixo, com vigas de madeira escura. Estava deitado num sofá pequeno, mas surpreendentemente confortável, coberto com uma manta de lã grossa. Tentou sentar-se, mas uma tontura violenta fê-lo cair de volta nas almofadas com um gemido. Calma. Não se esforce. A voz era suave, como a luz da manhã. Ele virou a cabeça e viu-a. A mulher da noite anterior. A memória veio em flashes confusos. Chuva, metal torcido, um rosto ansioso no meio da escuridão, mãos gentis a limpar-lhe a testa. Ela estava de pé junto a um pequeno fogão a lenha, a segurar numa caneca de ágata. Usava um vestido simples, de algodão, e o seu cabelo escuro e comprido estava preso numa trança que lhe caía sobre um ombro. Não usava maquilhagem e havia pequenas olheiras de cansaço debaixo dos seus olhos castanhos e expressivos, mas o seu rosto irradiava uma calma que o desarmou. Onde estou? Perguntou ele, a voz mais rouca do que esperava. Está na minha casa. Na fazenda Val das Flores, respondeu ela, aproximando-se. Sofreu um acidente. Eu encontrei-o na estrada. Fazenda Val das Flores. O nome soava poético. Ele olhou em volta. A casa era minúscula, pouco mais que um único cômodo, mas era arrumada e acolhedora.
Havia flores silvestres num pequeno vaso na mesa e livros empilhados num caixote. Era o oposto do seu apartamento minimalista e impessoal em São Paulo. Era um lar. O meu carro, começou ele. Ainda está lá. Mas não acho que vá a algum lado tão cedo, disse ela, com um traço de humor seco. Bebi um pouco de café. Vai ajudar. Ela ajudou a sentar-se, colocando uma almofada atrás das suas costas. Quando lhe entregou a caneca, os dedos deles tocaram-se por um instante. A sua pele era quente. Um choque inesperado percorreu o braço de Miguel. Era uma sensação de calor humano, real, algo que o dinheiro não podia comprar e que ele não sentia há demasiado tempo. Obrigado, disse ele, a voz sincera. Eu sou o Miguel. Eu sou a Elina. Mas todos me chamam Lina. Um pequeno sorriso tocou-lhe os lábios. Ele bebeu o café. Era forte, delicioso. Observou-a enquanto ela se movia pela pequena cozinha. Havia uma graça natural nos seus movimentos, uma eficiência silenciosa. Ela não o encheu de perguntas. Não parecia interessada em saber quem ele era ou o que fazia ali. Ela simplesmente cuidava dele. E essa ausência de curiosidade era, paradoxalmente, o que mais o intrigava. Devo ter-lhe causado muitos problemas, disse ele, sentindo um peso de culpa, um sentimento demasiado familiar. Lina encolheu os ombros. Menos problemas do que se tivesse ficado no carro. Ela olhou para o curativo na sua testa. Você é médico, não é? Miguel ficou surpreendido. Como sabe? As suas mãos, disse ela simplesmente. Estão bem tratadas. E a maneira como me agarrou o pulso ontem à noite, quando estava com febre. Parecia instintivo. Ele desviou o olhar, o desconforto a apoderar-se dele. Um médico. Sim, ele era um médico. Ou pelo menos, fora um. Um cirurgião de topo. Agora, não sabia bem o que era. Um fugitivo. Um fracasso. Um homem a fugir dos seus próprios fantasmas. A última coisa que queria era falar sobre isso. Eu preciso de usar um telefone, disse ele, mudando de assunto. Não há sinal aqui no vale. Mas pode usar o telefone fixo na casa principal mais tarde. Mais tarde. A palavra pairou no ar. Pela primeira vez em meses, a ideia de mais tarde não o encheu de pânico. A urgência de fugir, de continuar a correr, parecia ter diminuído. Depois de comerem um pedaço de bolo de fubá que ela tirou do forno, Lina disse que precisava de ir tratar das flores. Quer vir? Um pouco de ar fresco vai fazer-lhe bem, sugeriu ela. Hesitante, Miguel concordou. O sol da manhã era ameno e o ar estava limpo depois da chuva. A fazenda era ainda mais bonita do que ele imaginara. Colinas verdes ondulantes, fileiras de cafezais e, mais perto da casa principal, estufas enormes cheias de cores vibrantes. Eram as flores. Rosas, lírios, gérberas. Um mar de cores. Lina caminhava entre os canteiros com uma familiaridade amorosa, tocando numa pétala aqui, verificando uma folha ali. Ela explicou-lhe a diferença entre os tipos de rosas, o ciclo de vida dos lírios, a forma como o sol de Minas dava um aroma especial às flores. Ela não falava como uma simples empregada. Falava como uma artista a descrever a sua obra-prima. Ele encontrou-se a ouvi-la, fascinado. Fascinado pela sua paixão, pela simplicidade da sua alegria. Ao lado dela, o seu mundo de ambição, de processos judiciais e de traições parecia distante e sujo. Aqui, tudo era limpo. Tudo era real. A certa altura, ela agachou-se para examinar uma roseira cujas folhas estavam a amarecer. Ele agachou-se ao lado dela, o seu ombro a roçar no dela. É um fungo, disse ele, examinando a folha. Precisa de um tratamento específico. Lina olhou para ele, surpreendida e impressionada. Como sabe tanto sobre fungos?
Medicina e botânica têm mais em comum do que se pensa, respondeu ele, com um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Naquele momento, debaixo do sol mineiro, com o cheiro a terra e a flores no ar, algo mudou dentro dele. Uma pequena semente de esperança começou a brotar no solo árido da sua alma. Talvez pudesse ficar ali. Talvez ali, naquele vale escondido, ele pudesse finalmente encontrar alguma paz. Foi então que um som quebrou o feitiço. O som de pneus num caminho de terra, demasiado rápido, demasiado agressivo para pertencer àquele lugar. Ambos se levantaram e olharam na direção da estrada. Um Mercedes preto, reluzente e deslocado, parou bruscamente em frente à casa de Lina, levantando uma nuvem de poeira. A porta do condutor abriu-se. Uma mulher saiu. Alta, elegante, vestida com um fato de calças brancas impecável e uns óculos de sol de marca que escondiam os seus olhos. O seu cabelo louro estava perfeitamente penteado. Ela parecia uma miragem de outro universo, o universo que Miguel tinha deixado para trás. Ela tirou os óculos de sol e os seus olhos azuis, frios como gelo, fixaram-se em Miguel. Ignorou completamente a presença de Lina. Um sorriso fino, que não chegou aos seus olhos, formou-se nos seus lábios pintados de vermelho. Miguel, querido, disse Isabela, a sua voz clara e cortante a quebrar a paz do vale. Finalmente te encontrei. Vim levar-te para casa. O mundo de Lina, que por um breve momento parecera expandir-se com uma nova e frágil esperança, encolheu-se de repente. Encolheu-se até ao tamanho daquela mulher impecável que saíra do carro de luxo. A sua presença era como uma rajada de vento gelado num dia de primavera, a fazer murchar todas as flores. Isabela. O nome que Miguel sussurrara na sua febre. Lina sentiu um nó formar-se no estômago. Recuou um passo, instintivamente, como se quisesse tornar-se invisível, fundir-se com as roseiras atrás de si. Sentiu-se subitamente consciente das suas roupas simples, das suas mãos sujas de terra, da sua vida inteira resumida naquela pequena casa de empregada. Ao lado daquela mulher, sentia-se como uma erva daninha ao lado de uma orquídea rara. Isabela? O que estás a fazer aqui? A voz de Miguel era tensa, desprovida do calor que tivera momentos antes. O que achas que estou a fazer? Respondeu Isabela, a sua voz a pingar uma falsa preocupação enquanto caminhava na direção deles. Os seus sapatos de salto alto afundavam-se ligeiramente na terra, um detalhe que ela parecia ignorar com uma determinação régia. Estou preocupada, claro. Desapareceste. Não atendes o telemóvel. Pensei o pior. Os seus olhos azuis finalmente pousaram em Lina, percorrendo-a de cima a baixo com uma avaliação rápida e depreciativa que a fez sentir-se nua. E quem é esta? Perguntou Isabela, o tom a implicar que Lina era um objeto, não uma pessoa. Antes que Lina pudesse dizer qualquer coisa, Miguel interveio. Esta é a Lina. Ela salvou-me a vida. Um sorriso forçado apareceu no rosto de Isabela. Ela estendeu uma mão perfeitamente manicurada. É? Então, muito obrigada, moça. Moça. A palavra atingiu Lina como um pequeno tapa. Não Lina. Moça. Era a palavra que as patroas usavam para as empregadas que não se davam ao trabalho de lhes aprender o nome. Lina apertou a mão dela. A pele de Isabel era macia e fria, um contraste gritante com a sua, que era áspera do trabalho. Bem, o teu serviço já não é necessário, continuou Isabela, retirando a mão rapidamente, como se tivesse tocado em algo sujo. Eu assumo a partir de agora. Vim levar o meu marido para casa. Marido. A palavra ecoou na cabeça de Lina. Claro. Um homem como Miguel não estaria sozinho. Um homem com aquele rosto, com aquelas mãos, com aquele ar de mundo, teria uma mulher como Isabela. Era lógico. Era óbvio. E Lina, na sua ingenuidade, tinha-se esquecido disso. Tinha-se permitido sonhar por algumas horas. Que tola! A velha sensação de não ser boa o suficiente, a sua companheira constante, voltou com força total. Nós estamos divorciados, Isabela, corrigiu Miguel, a sua voz cortante. Detalhes, querido.
Papéis, disse ela, desvalorizando com um aceno de mão. O que importa é o que sentimos, o que passamos juntos. E tu não estás bem. Estás a passar por uma crise. Precisas de mim. Ela virou-se para Miguel, colocando uma mão no seu braço, um gesto de posse. Lina viu o corpo de Miguel enrijecer, mas ele não a afastou. E esse pequeno detalhe, essa hesitação, foi o que mais doeu. Vamos para dentro, Miguel. Precisamos de conversar. A sós, disse Isabela, lançando a Lina um olhar que dizia claramente desaparece. Sentindo-se uma intrusa na sua própria casa, Lina murmurou, eu tenho de ir ver as outras estufas. Ela virou-lhes as costas e afastou-se, o coração a bater descontroladamente. Não olhou para trás. Não queria ver a expressão no rosto de Miguel. Tinha medo do que poderia ou não poderia encontrar lá. Mais tarde, enquanto podava as gerbras com uma ferocidade desnecessária, viu-os a sair da sua casa. Isabela falava em voz baixa, o rosto virado para Miguel, uma expressão de preocupação cuidadosamente ensaiada. Miguel ouvia, o rosto fechado, atormentado. Pareciam um casal a resolver uma discussão, um quadro íntimo do qual ela não fazia parte. Isabela apanhou-a a olhar. Em vez de desviar o olhar, a mulher sorriu-lhe e aproximou-se, deixando Miguel perto do carro. Lina, não é? Disse Isabela, o tom agora meloso, conspiratório. Olha, eu quero agradecer-te outra vez por teres cuidado de Miguel. Ele pode ser impulsivo. Quando está sob pressão, faz coisas que não devia. Lina não respondeu, limitando-se a apertar a tesoura de poda na mão. Ele está a passar por um momento terrível, continuou Isabela, a voz a baixar para um sussurro dramático. Um erro que cometeu na sua profissão. Arruinou-nos. Eu estou aqui para o ajudar a reerguer-se. Ele precisa de estabilidade. De alguém que o compreenda de verdade. A implicação era clara, alguém como eu, não alguém como tu. Lina sentiu o rosto a queimar. Queria gritar que não era da sua conta, que não se importava. Mas importava-se. E isso era o pior de tudo. Como golpe de misericórdia, Isabela abriu a sua mala de marca e tirou de lá uma nota de R$ 100, dobrada. Estendeu-a à Lina. Toma. Para o teu trabalho. E talvez para comprares umas roupas novas, algo mais apresentável. O seu olhar percorreu o vestido simples de Lina com um desprezo mal disfarçado. A humilhação foi tão intensa que Lina sentiu o ar a faltar-lhe. O dinheiro, a oferta, a sugestão, era tudo um veneno, desenhado para a colocar no seu lugar, para lhe lembrar que ela era empregada, a moça, a ninguém. Lina olhou para a nota na mão de Isabela e depois para os olhos azuis e frios da mulher. Por um segundo, a sua velha personalidade, a que queria agradar e evitar conflitos, quis aceitar o dinheiro só para acabar com aquela situação. Mas a mulher que salvara um homem de um carro em chamas, a mulher que sentira uma faísca de vida ao lado dele, não o permitiu. Ela levantou o queixo. Não, obrigada. Eu não quero o seu dinheiro. A sua voz saiu mais firme do que esperava. E as minhas roupas estão ótimas para o meu trabalho. A máscara de simpatia de Isabela vacilou por uma fração de segundo, revelando um lampejo de fúria. Mas recompôs-se rapidamente. Deu um pequeno sorriso condescendente, guardou o dinheiro e virou-se. Como queiras. Lina ficou a vê-la afastar-se, a caminhar de volta para Miguel. Ele não tinha ouvido a conversa, mas viu Isabela encolher os ombros, como se dissesse tentei ser simpática. O veneno já estava a circular nas veias de Lina. A dúvida. A insegurança. A certeza de que ela era apenas um desvio no caminho de Miguel, um acaso. E ele, ao não contrariar Isabela, ao não a defender, estava a confirmar os seus piores medos. Naquela noite, da janela da sua casa, ela ouviu o som de uma chamada telefónica. Era Isabela a andar de um lado para o outro em frente à casa, a falar ao telemóvel. Lina não conseguiu evitar ouvir. A voz de Isabela era um lamento calculado, alto o suficiente para ser ouvido. Eu sei,
Mas eu tenho de o tirar daqui. Ele não está a pensar com clareza, deixou-se levar por uma rapariguinha qualquer do campo. Não posso deixar que ele se destrua assim. Eu tenho de o salvar de si mesmo. As palavras, mesmo sabendo que eram para si, atingiram Lina com a força de um soco. Ela recuou da janela, o coração partido. A frágil ligação que sentira com Miguel estava a ser sistematicamente desfeita, fio por fio, pela mestria cruel daquela mulher. E o pior de tudo era que uma parte de si acreditava nela. Miguel sentia-se um prisioneiro na sua própria pele. O ar puro do Vale das Flores, que horas antes lhe parecera um bálsamo, agora parecia pesado, rarefeito, saturado com o perfume caro e a presença sufocante de Isabela. Ele estava encurralado entre duas forças opostas, a calma genuína de Lina e o caos familiar de Isabela. Dentro da pequena casa de Lina, que Isabela conseguira de alguma forma invadir e tomar como seu quartel-general temporário, a atmosfera era insuportável. Isabela movia-se pelo espaço como se fosse a dona, criticando a simplicidade, reorganizando os poucos objetos de Lina, a estabelecer o seu domínio. Não acredito que estiveste neste lugar, disse ela, passando um dedo pela prateleira de madeira e olhando para a poeira com nojo. Miguel, isto não és tu. Tu és um dos melhores cirurgiões do país. Pertences a uma sala de operações, não a um casebre no meio do nada. Eu pertencia, Isabela. No passado, respondeu ele, a voz cansada. Ele estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos, a dor de cabeça a voltar com força. Tu garantiste que assim fosse. A expressão de Isabela transformou-se instantaneamente numa máscara de dor e culpa. Era a sua arma mais poderosa, e ela sabia usá-la. Lágrimas brotaram nos seus olhos azuis, perfeitamente doseadas para causar o máximo impacto. Isso é injusto, sussurrou ela, a voz a tremer. Eu sei que errei. Cometi um erro terrível e vou viver com essa culpa para sempre. Mas fiz tudo para te proteger depois. Vendi o meu apartamento para pagar aos advogados, lembras-te? Eu perdi tudo por ti, Miguel. E estou aqui agora, não estou? Porque, apesar de tudo, eu ainda te amo. Cada palavra era uma punhalada no seu peito. A culpa era um veneno que Isabela lhe injetara há meses e que ainda corria nas suas veias. Ele, o cirurgião brilhante, deixara que um erro administrativo da sua então mulher arruinasse a sua carreira. Ele assumira a culpa para a proteger, para salvar a reputação dela, a administradora do hospital. E ela, em troca, alimentava a sua dívida eterna. Ele sentia-se responsável por ela, pelo seu suposto sacrifício. Era uma corrente invisível, mas tão forte como o aço. Ele queria gritar. Queria dizer-lhe que o amor dela era uma prisão. Mas as palavras não saíam. A imagem dela, vulnerável e a chorar, desarmava-o sempre. Mais tarde, ele saiu para apanhar ar, para escapar daquela atmosfera claustrofóbica. Viu Lina ao longe, a trabalhar perto de um riacho. O seu coração deu um salto. Precisava de falar com ela. Precisava de lhe explicar, embora não soubesse bem o quê. Quando se aproximou, ela não lhe sorriu. Os seus olhos, que antes o olhavam com uma curiosidade calorosa, estavam agora frios e distantes. Lina, podemos conversar? Pediu ele. A sua mulher não vai gostar, respondeu ela, sem parar de arrancar as ervas daninhas com uma força contida. Ela não é minha mulher. E eu queria pedir desculpa pela forma como ela agiu, disse ele. Lina finalmente parou e olhou para ele. Havia uma mágoa profunda no seu olhar que o atingiu em cheio. Não tem de pedir desculpa por ela, disse Lina, a voz baixa mas firme. Mas talvez devesse pedir desculpa por si mesmo. Por deixar que ela me tratasse daquela maneira. Por não dizer uma única palavra. As suas palavras eram a verdade, e a verdade doeu. Ele não a defendera. Tinha ficado paralisado pela sua própria guerra interna. Não é assim tão simples, Lina, começou ele, a desculpa a soar fraca até para os seus próprios ouvidos. Claro que não, interrompeu-a ela, e agora havia raiva na sua voz. Uma raiva justa.
Ela é do seu mundo. Um mundo de carros de luxo, de roupas caras e de mentiras bonitas. Eu não pertenço a esse mundo. Eu sou apenas a moça do campo que o encontrou na estrada. Acho que ela deixou isso bem claro. Isso não é verdade. Tu não entendes a situação toda. A frustração de Miguel explodiu. Ele estava a ser atacado de todos os lados e a sua defesa foi atacar de volta. Foi a pior coisa que podia ter dito. Os olhos de Lina encheram-se de lágrimas, mas ela recusou-se a deixá-las cair. Não. Acho que sou eu que entendo perfeitamente. Você sente-se culpado. Sente-se responsável por ela. E enquanto sentir isso, nunca será livre. E eu não vou ficar aqui para assistir a isso. Ela atirou as ervas daninhas para o chão, limpou as mãos ao vestido e começou a afastar-se. Lina, espera, chamou ele, desesperado. Mas ela não parou. Ele ficou ali, a vê-la afastar-se, a sentir-se o homem mais estúpido e impotente do mundo. As palavras dela tinham-no trespassado. Enquanto sentir isso, nunca será livre. Ela via-o com mais clareza do que ele se via a si mesmo. Ele voltou para a pequena casa, o coração pesado como uma pedra. Isabela estava à sua espera na varanda, o telemóvel na mão. Onde estavas? Fiquei preocupada, disse ela, com a sua voz de falsa solicitude. Estava a falar com a Lina, respondeu ele, ríspido. A expressão de Isabela mudou. Com aquela rapariga? Miguel, tens de ter cuidado. Pessoas como ela são oportunistas. Vêem um homem como tu, vulnerável, e tentam aproveitar-se. Para Isabela. Para de falar dela como se a conhecesses. Ela não é nada disso. Não? Ela aceitou o dinheiro que lhe ofereci bem depressa, mentiu Isabela, com uma naturalidade assustadora. Miguel olhou para ela, chocado. Tu ofereceste-lhe dinheiro? Claro. Para agradecer. E ela agarrou-o sem hesitar. Como eu disse, oportunista, disse Isabela, com um encolher de ombros. Miguel sentiu uma pontada de desilusão. Seria possível? A imagem por a que tinha de Lina estaria errada? A mentira de Isabela, tão habilmente contada, plantou uma semente de dúvida